Vamos lá então à influência dos pais nas preferências alimentares das crianças. Ainda ontem eu fui trabalhar ao norte este fim de semana e ainda ontem vinha par sempre na área de serviço da Mielhada. Muito bem. Pai ao Virgílio. Não, a área de serviço. Quando venho com pressa é a área de serviço. Sim, pronto. Onde sou muito bem recebido. Fazem-me, obviamente, a minha sandes de leitão. O meu amigo, ainda acima, oferece-me sempre depois uns ovinhos moles para eu trazer. Sou tratado com mimo, estás a perceber? E ontem vinha e a determinada altura entrou uma família, entrou primeiro um senhor com obesidade mórbida. Muito gordo. E depois entrou a senhora gorda. E eu percebi que havia umas crianças que andavam para a casa de banho. Eu estava acompanhado, estava com o Guga. Disse, quanto é que tu queres apostar que se vierem as criancinhas são gordas que os pais? E lá vieram a seguir 2 bolas de Berlim. Portanto, não, a verdade é esta. Isto dá para rir, quando não, mas devia dar para chorar, porque isto é perigosíssimo, não é? Portanto, é evidente que uns pais que tenham, e a gordura não é formosura, a gordura não dá, obviamente, e sabemos todos, saúde a ninguém. Uma coisa é ter 2, 3, 4 quilos a mais, outra coisa é ter 30 ou 40 ou 50 quilos a mais. Estes 3 ou 4 já são maus, 40 ou 50. As pessoas às vezes imaginam que a gordura é só aquela camada adiposa que se vê de fora. Esquecem-se que tudo por dentro é gordura, não é? À volta de todos os nossos órgãos, etc. por aí fora. Portanto, a forma como os pais lidam com as crianças a comer faz toda a diferença. Sim, a educação alimentar, na minha perspectiva, é muitas vezes relegada para o segundo plano. As pessoas preocupam-se muito com o estudo, as pessoas vão à escola, os miúdos vão à escola, têm que aprender a atravessar a estrada na passadeira, mas aprender a comer é difícil de ver pais que queiram ter essa influência. Os pais não se querem chatear, na maior parte das vezes. E também não sabem, muitas vezes, ainda há muita ignorância. Pronto, para além de não saber... Com tantas vezes que nós falamos sobre isto. Não, sabes porquê? Porque há hábitos alimentares que também são regionais. E deixa-me dar-te um exemplo também de uma pessoa que não vou dizer quem é, mas que nós conhecemos bem, que quando mandava o filho para os avós ainda lhe davam sopas de cavalo cansado, que é aquelas sopinhas com vinho tinto. Portanto, isto não é maldade nenhuma, é só as pessoas acharem que estão a fazer bem. Mas é o que eu digo, é uma falta de informação. Sim. Não é ignorância, é falta de informação. As pessoas, os pais, quando estão a fazer o que fazem em termos alimentares, estão a fazer com a maior das boas intenções. Nenhum deles faz com a má intenção. Acontece é que muitas vezes os hábitos que estão enraizados na família, era isso que o Nuno estava a referir, dentro daquela família já existem maus hábitos alimentares, digo eu, não é? Depois são transmitidos aos filhos, tais como outro tipo de gosto. Muitas vezes preocupamos com a alimentação da criança durante o primeiro ano de vida, portanto, a mãe durante a gravidez preocupa-se muito com a alimentação, o primeiro ano de vida, a introdução, a diversificação alimentar, e depois parece que chega ali ao um ano nessa altura é muito acompanhado pelo pediatra. O pediatra vai dando essas informações. No meu caso foi assim, porque eu quando tive meu filho de crianças não percebia nada. Bebés, não é? De crianças sempre percebi porque era professora, mas bebés, e nunca tinha tido um filho. Portanto, pânico total. Óbvio, e depois, claro, as informações da minha mãe, que já tinha sido mãe há 30 e tal anos, eram diferentes. Ainda era do tempo de se dar a moleirinha e de se dar uma série de coisas que agora já não se dão, não é? Não se dão e muda com muita frequência. As últimas... Eu arrisco-me a dizer que todos os anos existem indicações que são alteradas e que aquilo que nós conhecíamos anteriormente deixa de ser válido, porque à luz do conhecimento e da evolução vamos também alterando. Outro assunto que existe é muitas vezes a monotonia alimentar. A criança está muito habituada a determinado tipo de alimento e depois, para não chatear, penso que foi o Nuno que estava a dizer, para não aborrecer vamos dar uma coisa que ele goste, porque é mais fácil. Claro. E porque é mais fácil introduzir aquilo que ele não chateia e que come rapidamente mas aí é que está o errado. Eu acho que a educação alimentar começa enquanto a criança está na barriga da mãe. Porquê? Porque ela tem acesso aos sabores dos alimentos que a mãe ingere, através do líquido amniótico. E ao diversificar aquilo que a mãe come, e às vezes evita os sabores fortes, eu sou da opinião contrária. Devemos habituá-los aos sabores fortes. Se calhar, desde o início já caril, falar na por sopa. Exemplo... Bem, sim, se for dentro do líquido amniótico, dar o caril à criança, se calhar já... Não, estou a dizer os sabores fortes. Alho, aipo, diversificar a própria alimentação da mãe para que a criança tenha contacto, as papilas gustativas já estão formadas a determinada fase da gravidez, e nessa fase já tem contacto e habitua-se a sabores novos. Uma criança
tem automaticamente o instinto da repulsa por alimentos novos, por sabores novos. E é isso que nós vemos. Há a clássica imagem de oferecer brócolos à criança e da criança rejeitar. Se a criança estiver habituada ao sabor dos brócolos, ao aspecto dos brócolos, porque não é vais comer brócolos porque eu te estou a dizer e eu não estou a comer. O exemplo é fundamental. Claro. Os pais, não o exemplo, mas depois querem que as crianças façam aquilo que é suposto fazer e depois é difícil, depois às tantas desistem, compreende-se? Há muito nas famílias o hábito, havia agora, e até mesmo na minha família aconteceu uma altura, agora não acontece, mas havia muito hábito de fazermos uma refeição para os adultos e a mesa das crianças tinha uma refeição diferente. Portanto, estamos a falar exatamente dessa falta de exemplo, não é? Erradíssima, já não mesmo acontece. Na própria sopa. É tal coisa que é, vocês imaginam, comem, por exemplo, coisas com brócolis, mas as crianças, para não chatear, uma bolonhesa. É, claro. Está tudo errado. Pois, exatamente. Ou batata frita. Tudo mal feito. Sim, mas é verdade isto. Mas é verdade isto e, portanto, eu depois também percebi que não só não era o melhor, como também não era a forma de integrar a família toda, porque fazer uma separação alimentar, a menos seja por motivos de saúde, claro, não se justifica e acabei com isso. Mas há muitas famílias que fazem isso, a comida dos adultos e a comida das crianças em situação de almoço. Até mesmo, por exemplo, a sopa. As crianças, toda a gente sabe, as crianças vão começar com sopa. Sopa ainda onde, já conto. Temos aqui o sopeiro, não é? É sopeiro. A sopa das crianças. Vêm crianças, vamos passar a sopa. Vamos passar a sopa. As crianças, quando já têm dentes, não faz sentido nenhum estar a passar a sopa. É suposto elas utilizarem os dentes para mastigar. Uma criança que é habituada a comer a sopa passada, vai comer sopa passada o resto da vida porque, entretanto, não desenvolve a competência de gostar de outras texturas. Isto é uma situação que tem que ser muito trabalhada e que tem que ser exemplificada. E lá está, a refeição é um momento social, é um momento da família. Diz-se que as famílias que tomam as refeições sozinhas, juntas, são mais felizes do que aquelas que tomam a refeição a horas diferentes. E o integrar e se calhar também trazer bons hábitos à família, não só no sentido das crianças, mas também no sentido do adulto. Porque se o pediatra dá a indicação que a criança não pode, a partir do primeiro ano, portanto, quando faz um ano de vida, começa a comer aquilo que o adulto normalmente come, mas reduzir a quantidade de sal, reduzir a quantidade de refogados, de gordura, etc. Tudo isso vai beneficiar a família. Se uma criança estiver habituada a ver a salada, os legumes como acompanhamento, não vai rejeitá-los, não vai pôr de lado, não vai ser uma luta para comer os vegetais. Basta fazer como o Nuno faz, deixar os filhos fazerem a salada, eles já querem comer. Por exemplo, integrar. Os meus têm muito isso, querem fazer o jantar com a mãe. Eu lembro-me do... Tem quantos? 3. O do meio, quando tinha uns 2 anos, portanto há cerca de 2 anos, eu estava a fazer o jantar e estava com pressa e a salada ficou na bancada. E ele disse-me logo, mãe, onde é que está a salada? Porquê? Porque está habituado a que as coisas ali entrem. Claro. Portanto, acaba também por ser uma ajuda, porque a salada já lá ficava esquecida com a pressa. O nosso exemplo é fundamental. Se nós temos sempre a mesma alimentação, se o lanche são sempre bolachas, porque é mais fácil uma bolacha e um leite com chocolate do que se calhar um iogurte e uma peça de fruta, é complicado depois estarmos a levar Mas as crianças também têm que comer um docinho, doutora. Sem dúvida, não. Claro, não é mas gomazinhas de vez em quando, ou não? É isso. Sem dúvida. O problema aqui não está na exceção, está na regra. A minha filha Maria tem 5 anos e ontem era, lá está, ao jantar, sopa, sopeiro, e sopa de feijão encarnado. Esse eu gosto. Adoro. Esse eu gosto. E tal. E lá estava ela com a história de mãe, passa-me a sopa. Não passa sopa nenhuma, não há cá sopas passadas. Ela faz-lhe um bocadinho de confusão, escove, ela anda para ali às voltas. Amiguinha, temos pena. E depois há uma coisa que é importante, que é, nós não podemos permitir que os nossos filhos digam não gosto disto. Não é não gosto. Gostam de tudo. Há coisas que eles não apreciam. Claro. Isso faz toda a diferença. Não há cá, não gosto. Não gostas. Gostas. Não aprecias, comes menos. Certo. Ok? Respeitamos, não apreciares brócolis. Os meus filhos, dos 4, há 3 gostam, um que não gosta de brócolis. Mas come sempre brócolis. Come sempre. Agora, os outros comem mais. Ele come menos, mas come sempre, não é? E, portanto, isto tem a ver com a forma como até eles vão crescer, eu acho, então, acaba por se transmitir como depois vão ficar todas as áreas, não é? Porque os gostos alteram. Os gostos alteram. O meu mais velho come tudo, exceto favas.
E ele fez 9 anos e continua-me a dizer, eu vou continuar a experimentar favas, porque se vocês gostam, pode ser que um dia também venha a gostar. Mas relativamente aos doces que estávamos a falar, existem regras. Se nós vamos almoçar e se daqui a meia hora o almoço está na mesa, não vão comer doces nessa altura. Claro. Até porque os doces a serem consumidos deverão ser consumidos a seguir à refeição para o impacto do açúcar ser menor. E nunca em substituição da peça de fruta ou daquilo que é suposto ser. Exatamente. Muito bem, sim, exatamente. São essas pequenas coisas tão simples. À tanga dos miúdos, vocês aí em casa que ainda estão uns a preparar-se para ir para a praia, atenção que eles são os manhosos do Catano, todos sabemos isso. Não é? E, portanto, muitas vezes nós, é óbvio, aí por volta, imaginem que jantam às 8 horas. Às 6 e tal, perto das 7, pensam, tenho fome. Comem ali qualquer coisa, os mais pequeninos, o jantar a seguir vai ser muito mais difícil de dar, como é evidente. Então, se for a tal bolacha, não é? Coloca o açúcar dentro do corpo e vai depois ter muito mais apetite, menos apetite para o jantar. Portanto, não faz mal nenhum, estão com fome, esperam pelo jantar como os adultos. Esperam um bocadinho, já vai. Ou então, não podem comer uma maçãzinha. Ou então uma peça de fruta. A peça de fruta, porque inclusive. Mas atenção, a Maria, por exemplo, se comer maçã, ótimo. Se é que pode jantar, mas comer uma banana já não janta bem. Sim, a banana enche mais, mas por exemplo, a maçã é uma fruta que sacia durante algum tempo, mas depois, passado uma hora, provavelmente a pessoa já terá algum apetite e pode facilitar. Às vezes utiliza-se isso como truque para as crianças que não têm muito apetite antes do jantar, algum intervalo para abrir o apetite. E não as bolachas ou o doce ou o bolo. Portanto, pais que tenham alguma dificuldade em lidar com a nutrição dos filhos, que há filhos que comem bem, filhos que comem mal, filhos que pedem isto, pedem aquilo, convém terem um acompanhamento de uma nutricionista, neste caso a doutora Magda. Convém, os pais, já todos dizemos isto, tu continuas a dizer que há muita, não é ignorância, o que é que disseste? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu não acho. Acho que todos os programas de televisão têm nutricionistas. Toda a gente fala, acho que as pessoas não querem saber não querem saber do assunto. Já toda a gente sabe que a alimentação deve ser às cores. É fácil. É só sabermos que temos que comer com o com mais cor possível, não é? E, portanto, muito do que se passa, desculpa lá, mas eu não estou de acordo contigo. Gosto mais de meter aqui o dedo na ferida. Muito do que se passa é que os pais não estão para se chatear. Não estão para se chatear. Pronto, mas ainda assim, porque dá menos trabalho, dá tudo menos trabalho. Porque há meninos que têm mais apetite que outros, uns têm mais dificuldade em comer que outros. Se houver grandes distúrbios alimentares, que mesmo com informação, que mesmo com boa vontade os pais não consigam resolver, pedem um aconselhamento de uma nutricionista, neste caso a doutora Magda Rocha, que vem da Malo Clinic, não é? E que, portanto, está especialista nestas coisas de crianças, não é? Sim, com 3 filhos já. Pois, claro que sim. Que idade é que têm os seus? Tem 9, 4 e um com 6 meses. Tem um bacanino. É um bebê ainda? É um rapaz? 3 rapazes, sim. 3 rapazes, então? Pronto, e fica aí muito bem. Não me perguntou. Eu explicava-lhe. Eu é 2 rapazes e 2 raparigas, está a ver? Falhou-me essa parte. Mas ainda vai à tentativa da menina ou não? Bem, vamos com calma. Já está bom. Vamos ver se este come bem. 6 meses depois é tipo, o quê, bebê? Calma, Andando cheio de fraldas e de fones e sei lá. Olha,